Valor posicional. Em 2016, o piloto britânico Lewis Hamilton largou na primeira posição na corrida do Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O tempo de volta que lhe garantiu a primeira posição na largada foi de 98 minutos 755 segundos. Vamos escrever o valor de cada algarismo desse número. Então, aqui tá a parte inteira, que seriam os 98, né? E os 755, que seria a parte decimal. Então, aqui eu tenho décimos, centésimos e milésimos, tá? Agora, observe o tempo das melhores voltas dos pilotos Nico Rosberg e Daniel Ricciardo na mesma corrida. Então, aqui eu tenho o tempo dos dois. Registre o valor de cada algarismo desses números. Então, aqui nós temos que pegar. Então, aqui tem o Nico, né? E eu vou pegar o tempo dele, 99,058. Esse 8 aqui, ele representa 8 milésimos. O 5, ele representa 5 centésimos. O 0, 0 décimos. O 9, que aí eu já tenho a parte inteira, né? 9 unidades. E aqui também o 9 dezenas, tá? Agora do Daniel. O Daniel foi 99,589. Então, o 9 representa os milésimos. O 8 centésimos. O 5 décimos. O 9 unidades. E o outro 9 dezenas. Pergunta B. Qual desses dois pilotos obteve o melhor tempo? Então, aqui, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Nós vamos olhar por aqui. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar primeiro milésimos. Todos, os dois têm 99, que é a parte inteira, né? Só que quando eu chego aqui na parte decimal, ó, o Nico, ele teve 0. E o Daniel, ele teve 5 décimos. Então, o que será que é menor? Que aqui, no caso, o maior número é esse daqui, né? Mas como nós estamos falando na questão de tempo, quem demorou menos tempo, então, nesse caso, foi o Nico Rosberg, tá? Então, foi o Nico Rosberg. Leitura de número na forma decimal. Os números na forma decimal aparecem com frequência nos esportes. Atletismo do Brasil nas Paralimpíadas 2016. O atleta brasileiro Petrúcio Ferreira dos Santos ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos, categoria T47 do atletismo, além de bater o recorde mundial da prova com 10,57 segundos. Verônica Hipólito foi prata nos 100 metros da categoria T38. Apesar de ter se tornado a nova recordista nas semifinais, ela acabou ficando em segundo lugar na final, cronometrando 12,88 segundos.
Para ler o número na forma decimal, observamos primeiro a parte inteira e depois a parte decimal. Veja como lemos o número que representa o tempo do atleta Petrúcio Ferreira dos Santos. Então, aqui, ó, para fazer a leitura, nós lemos, né? Primeiro, 10, que seriam a parte inteira. Então, eu tenho 10 inteiros, né? E a parte decimal, eu vou ler 57 centésimos. Por que eu vou ler centésimos? Porque primeiro eu tenho décimos, né? Se eu tivesse só um número, décimos, e os centésimos, tá? Agora, escreva como se lê o número que representa o tempo de Verônica. Então, da Verônica tá aqui, ó, 12,88, né? Então, como que nós vamos colocar isso aqui? 12 inteiros e 88 centésimos. Ok? Então, ficou assim. 2. Escreva como lemos a medida em cada caso. Então, eu tenho aqui, ó. A minha parte inteira é o quê? Aqui nós estamos falando de peso, né? Então, eu tenho 1 quilograma, né? 1 quilo, né? Tudo juntinho, tá? 1 quilograma. E aqui eu tenho 234 milésimos de 1 quilograma, né? Não coube, tô escrevendo aqui embaixo, tá? Então, repetindo, aqui eu tenho 1 quilograma e 234 milésimos de 1 quilograma, tá? Agora, aqui, ó, nós temos uma metragem, tá? Então, a parte inteira é o quê? O que vem antes da vírgula, né? Então, eu tenho 3 metros e 48 centésimos de 1 metro. Repetindo, 3 metros e 48 centésimos de 1 metro. Atividade 3, complete o quadro. Então, aqui em alguns eu tenho o número e em outros tenho como que eu leio o número. Então, onde tá faltando o número, nós vamos completar com o número, e onde tá faltando a escrita, nós vamos completar com a escrita, tá? Então, aqui no caso, lembra que eu falei quando tem só um número depois da vírgula, que eu tenho décimos, né? Então, aqui eu tenho 4 décimos. Eu vou escrever 4 décimos. Agora, aqui eu tenho 14 inteiros, 391
milésimos. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho 14 inteiros, eu tenho 14,391. 391. Agora aqui, eu só tenho aqui, ó, depois da vírgula, né? Inteiro eu não tenho nada. Eu só tenho a parte que vem depois da vírgula, que no caso seriam os 84. 84 o quê? Décimos, centésimos, milésimos. 84 milésimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 207 milésimos, tá? Então, eu tenho 1 inteiro, vírgula, né? 207, tem que prestar atenção aqui, tá? No número que nós fizemos a leitura, então são 207. 207 milésimos, certo? 4. Represente com o número na forma decimal a parte pintada de cada uma das figuras. Em seguida, escreva como lemos esse número. Então, aqui tem outras formas, tá? Então, eu vou colocar uma representação, uma maneira de colocar. Então, essa figura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Uma figura que foi dividida em 10 partes. Então, como que eu vou escrever isso aqui na forma decimal? Só 3 partes foram pintadas. Então, eu vou colocar 0,3, né? Seria como se eu tivesse 3 dividido por 10. E aí, eu tenho 3 décimos. Ok? Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Então, são 10 vezes 10. Eu sei que eu tenho 100 pedacinhos, né? Então, vou trabalhar com centésimos aqui, tá? Aí, eu precisaria saber qual que é a minha parte pintada. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu já sei que eu tenho 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Eu sei que eu tenho 60 quadradinhos pintados. Então, na minha representação, eu utilizo 0,60, que seriam 60 centésimos. Prestem atenção na escrita também, tá? 60, 2 S aqui no meio, no começo com S, e centésimo. Centésimo vem da palavra 100. Então, eu utilizo C, ok? Agora aqui, o cubo nós já sabemos que um cubo, ele tem 1000 partes, né? E aí, eu teria que contar quais são as coloridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes coloridas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho... Nós estamos falando de milésimo, né? Então, eu sei que eu tenho 0,070. Que, no caso, seriam 70 milésimos. Ok? Então, ficou assim. Agora, escreva por extenso a medida do comprimento do objeto em cada caso. Então, aqui eu tenho que observar até aonde vai a medida de cada objeto, né? Então, aqui começou do zero mesmo, né? O ponto inicial. E aí, eu tenho que prestar atenção nisso aqui, ó, até onde vai. Até aqui, nós sabemos que tem 3, o quê? Centímetros, né? E agora, quantos milímetros eu tenho aqui? Então, eu sei que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milímetros. Então, eu vou escrever 3 centímetros e 7 milímetros. Então, aqui tem que contar mesmo, né? Cada tracinho, porque se você não conta, você não tem como saber, tá?
Agora, aqui. Aqui também eu tenho 2 centímetros. Eu sei que, né, não chegou no 3, então eu sei que tenho 2 centímetros. 2 centímetros. Aí, agora eu tenho que contar quantos milímetros. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3. 2 centímetros e 3 milímetros. Ok? Então, essa foi a nossa correção de hoje.